Amados, a paz do Senhor a todos os exploradores do Rei espalhado pelo Brasil. Eu sou a comandante Gislaine e faço parte do destacamento 61 em Timóteo, Minas Gerais, no Brasil. Nós estamos aqui neste momento para contar um pouco sobre a história dos exploradores no Brasil. E não tem ninguém melhor para nos falar um pouco dessas histórias do que o nosso fundador, o nosso comandante, pastor Dr. Dalbelo. Fale um pouco pra gente qual é o objetivo principal dos exploradores do Rei e como é trabalhado essas atividades dentro do ministério. O objetivo principal dos exploradores do Rei é dividido em duas partes: evangelismo e permanência. Na verdade, nós trabalhamos com os 3 E's, que é evangelizar, equipar e empoderar. Mas quando eu digo permanência é porque existe uma pesquisa, já há mais de 20 anos atrás, essa pesquisa dizia que se uma pessoa não é alcançada para Cristo quando ela tem 19 anos de idade, existe 80% de chance que ela nunca mais será alcançada para Cristo. Então, nós queremos evangelizar as crianças que não conhecem a Cristo, mas aquelas crianças da igreja que já estão lá e as outras que foram evangelizadas, nós queremos que elas permaneçam em Cristo e permaneçam na igreja. Porque quando chegam na época de escola, de universidade, principalmente, existe um grande desvio, uma grande batalha pela mente das nossas crianças. Então, a nossa intenção é equipar essas crianças e empoderar elas, dando práticas e para que elas possam permanecer em Cristo, para que elas possam permanecer firme na igreja, participando, e quando esse momento chegar que se tornam adultos, elas permaneçam firmes em Cristo. E nós conseguimos isto através de um programa que é dos Exploradores do Rei, que ele é dividido em 4 faixas etárias, e essas 4 faixas etárias são divididas em 12 anos. Então a criança entra com 5 anos de idade e sai com 17 anos de idade do programa, depois ela pode continuar, ainda pode voltar como comandante. Então esse programa, ele é semanal. Imagina um programa, são 12 anos com reuniões todas as semanas. E com isso nós equipamos essas crianças. E todo esse estudo, todas essas reuniões são feitas de uma forma animada. Nós usamos muito o campismo, nós utilizamos muitos méritos de habilidades, que é onde a criança fazem artes, fazem disciplinas, fazem acampamento, fazem caminhadas, fazem passeios de bicicleta, desenvolvem páginas da web, aprendem a consertar a bicicleta, trocar pneus de bicicleta, aprendem, acho que tudo que você pode pensar, desde culinária até eletrônica. Temos até uma aula de energia atômica. Mas tudo isso não é aonde nós equipamos as crianças. Isso é tudo que torna as reuniões agradáveis para que as crianças permaneçam no programa. E dentro desse programa nós evangelizamos, nós ministramos e nós ensinamos essas crianças. O programa dos Exploradores do Rei, eu digo que ele é 95% espiritual e 5% suor. Você pode dizer que você vê as crianças correndo, brincando, e você fala, mas como isso é espiritual? Acontece que com todo evento, com toda programa, com toda brincadeira, existe sempre um lado espiritual, existe um comandante que está ali ministrando para essas crianças. Quando elas têm algum problema, elas voltam a conversar com esse comandante. E toda reunião dos Exploradores do Rei começa com oração. Nós temos um devocional, nós temos a leitura bíblica, não a leitura, mas o mérito bíblico, onde a criança aprende da Bíblia, e daí o mérito de habilidade, que mesmo assim ainda o comandante está ministrando essas crianças. Então você vê aí que nós utilizamos 95%
de Bíblia, de lado espiritual e de mentoramento e disciplina. Com o crescimento do Ministério Exploradores do Rei em todo o Brasil, qual é o sentimento que isso transmite para o Senhor, vendo todo o fruto sendo colhido? Para falar a verdade, eu me sinto não humilde, mas eu me sinto assim que poderia ter mais coisa que eu poderia ter feito. Não é que eu não deixo de ter orgulho, mas o orgulho não é do que eu fiz, mas o orgulho é do que as pessoas estão fazendo, daqueles líderes que estão no Brasil agora trabalhando, a direção dos exploradores do rei, os comandantes que estão participando, eu sinto orgulho deles. Quanto ao ministério, eu sinto que Deus me deu uma oportunidade de trabalhar para Ele, uma oportunidade de investir no Brasil. Esse é um chamado que eu tenho já há mais de 30 anos e eu me sinto honrado de ter podido investir no Brasil. Ainda continuo investindo, é claro, mas eu me sinto mais honrado do que orgulhoso. Eu não acho que eu fiz talvez 10% do que eu poderia ter feito. Eu gostaria de ter feito muito mais. Sei que em muitos anos, como pastor, missionário, o Senhor tem bastante histórias e experiências adquiridas ao longo desse tempo. Conte-nos uma história ou uma experiência que marcou bastante a vida do Senhor em todo esse tempo. Esse ano nós concluímos 20 anos de missões e durante esse tempo nós vimos muitas coisas interessantes, visitamos muitos lugares que eu normalmente não teria ido lá visitar porque não tinha motivo de ir para tal lugar, mas através de missões e necessidades de evangelismo ou de algum outro trabalho a gente acabou indo e conhecemos lugares interessantes. Mas uma das melhores experiências que eu tenho foi quando nós fomos trabalhar com os índios Huichi, no norte da Argentina, com divisa com a Bolívia. É um povo indígena, normal, sem arco e flecha, e eles era um lugar muito pobre, muita criança, pouca comida, uma água muito poluída, a ponto de chegar a matar a pessoa se ela tomasse demais daquela água e não tivesse preparada para isso. Ela continha níveis baixos de estricnina, que é uma forma de veneno. Mas nós fomos trabalhar lá, fazer um evangelismo, e eu estava encarregado da parte de montar a parte de vídeo e apresentar um vídeo e trabalhar com as crianças. Mas depois de apresentar em uma aldeia, na segunda aldeia nós vimos que as crianças estavam famintas, sabe? E não adianta você querer chegar só falar de Cristo sem poder dar um pão para a criança também ou para o próprio adulto, pelo menos para suprir aquela necessidade momentânea deles. Então nós resolvemos fazer uma sopa para eles. A gente comprou um caldeirão daqueles enormes, assim, bem altos, de fazer banquete, sei lá. E nós cozinhamos uma sopa e todo dia nós fazíamos essa sopa, picávamos bem e os vegetais levávamos para as crianças. Alimentávamos os adultos, e eu sempre falo crianças porque era a minha área, mas para os próprios adultos, os pais também. E eles sentavam no chão, o cachorro vinha comer junto com eles, era realmente um lugar bem pobre. Mas nós preparamos essa comida uma noite e nós levamos para uma praça, tudo terra na área lá, região, mas tinha um formato de uma cidadezinha, essa aldeia, e aí nós observamos que a gente tinha preparado comida para umas 60 pessoas, mais ou menos, 60. E apareceram acho que umas 300 e poucas pessoas, assim, tinha crianças que saíam do meio das árvores, da floresta, das casas e vinham para assistir esse programa. E nós queríamos alimentar essas crianças. Então o que nós fizemos, a gente reuniu todo o grupo e nós oramos, caminhamos em volta daquela praça, clamamos a Deus e oramos, e nós fazemos o que todo bom cristão faz, a gente faz o nosso melhor e confia que Deus vai fazer a diferença que faltou.
E aí nós apresentamos esse filme, fizemos o chamado e aí fomos servir o alimento para as crianças. Aí, enquanto eu estava desmontando o equipamento, o nosso chofer, que estava auxiliando a gente a servir a comida, ele começou a gritar e falar umas coisas meio altas lá, e aí nós fomos lá para ver o que estava acontecendo. Aí ele me chamou e falou: pastor, pastor, o senhor precisa ver aqui. Ele falou: essas crianças aqui já vieram e comeram, todas elas comeram. Ele falou: elas vieram e repetiram. Elas repetiram 2 vezes, repetiram 3 vezes. Ele falou assim: tem criança aqui que chegou a comer 7 vezes. Ele falou assim: pastor, quanto mais comida eu tiro desse tacho aqui, pastor, mais comida sobra. E essa foi um dos momentos mais assim emocionantes de ter visto multiplicação de comida. E o mais interessante é que quando a gente terminou aquela noite, nós ainda demos mais de meio tacho de comida para os pastores locais ali, os que trabalhavam com os indígenas de forma contínua, e deixamos com eles essa comida ainda. Foi incrível essa experiência de ter visto Deus se movendo assim, de uma forma tão viva e ali, naquele momento onde eu estava presente. E é o que eu sempre digo para as pessoas: se você quer ver Deus se mover, vá em frente e trabalhe com ele. Ele falou: Deus vai fazer maravilhas. Conte-nos um pouco da sua história e o que o senhor fazia antes de se tornar um missionário. Olha, eu tive uma vida e uma formação interessante. A minha primeira formação foi em eletrônica, eu trabalhei curso técnico, eu trabalhei com telecomunicações por muitos anos. Depois eu vim para os Estados Unidos, continuei trabalhando com eletrônica, mas daí eu fiz um curso de teologia, porque eu queria ajudar muito na igreja e, na verdade, eu queria mais conhecer de Deus, eu queria aprender mais sobre Deus, era a minha intenção, não era me tornar pastor. Pastor foi uma consequência, eu não fiz para ser líder, eu fiz para ser servo. E estudei teologia, depois que eu me formei em teologia, 5 anos depois, eu voltei à universidade e me formei também em aconselhamento clínico cristão, com bacharel, mestrado e doutorado, para poder ajudar mais as pessoas, tendo em vista o lado cristão dela, tendo em vista o lado espiritual da pessoa. Então eu tinha uma formação praticamente de psicologia, de teologia, de eletrônica, e ainda aprendi a mecânica com o meu pai também, aprendi muito sobre mecânica, e com tudo essa formação eu acabei fabricando um robozinho, um fantoche para trabalhar com as crianças de controle remoto, no qual ele tinha personalidade, ele tinha a parte eletrônica, tinha a parte mecânica, e eu não duvido que ele tinha uma alma também, porque ele falava muito de Deus. Então, todo o meu passado foi colocado nesse boneco de controle remoto. E eu trabalhei com ele alguns anos antes de sair como missionário. Então, essa foi minha formação. Depois, enquanto eu estava trabalhando no lado pastoral, ajudando as crianças numa igreja, eu era pastor de crianças, eu também tinha uma companhia de eletrônica, que era o que me sustentava, na cidade de Savannah. E foi um dia, assistindo o missionário trazer uma pregação na igreja, que eu senti o chamado final de largar tudo que eu tinha e sair como missões, como missionário. Então eu conversei com a minha esposa, nós oramos juntos, sempre tentar um acordo com o casal, e nós decidimos tomar esse passo de fé. E a gente não se arrepende até hoje, porque Deus é bom. Como surgiu o Ministério Exploradores do Rei e de onde saiu essa ideia para o ministério? Os Exploradores do Rei surgiram no Brasil quando eu me tornei missionário. Eu me tornei missionário junto com o diretor do Royal Rangers International, a RRI, e nós dois estivemos em Costa Rica, na América Central, por um ano, e a gente desenvolvemos uma amizade ali.
E com o tempo ele sabia que eu falava português, então ele me pediu para mim fazer a tradução do material do inglês para o português, porque não existia nenhum material no Brasil ainda. E ali foi o princípio dos Exploradores do Rei no Brasil, em 2007. Depois, com o tempo, ele também me fez uma proposta. Ele falou: uma vez que você fala português, uma vez que você é missionário, uma vez que você está trabalhando no programa dos Exploradores do Rei, por que que você não vai para o Brasil e lança esse projeto lá? E aí eu entrei em modo de oração para poder buscar de Deus para saber se realmente era isso que Ele queria na minha vida. E a resposta foi sim. E para finalizarmos, gostaríamos de agradecer a Deus por esse momento muito especial para todos nós exploradores do Rei espalhados em todo o Brasil. Agradecer a Deus por sua vida, por ter dado ouvido à voz do Senhor para esse ministério. Que o Senhor abençoe e guarde a sua casa e a sua família e que prolongue anos de vida sobre a sua casa. Peço-te, deixe-nos uma mensagem a todos os exploradores do Rei espalhado pelo Brasil. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estejamos todos preparados. Olha, uma mensagem que eu posso deixar para vocês é uma para os comandantes. Você tem um potencial na sua mão incrível. Essas crianças, você pode transformar a vida delas. Agora precisa saber o que você está buscando de Deus. Você está buscando servir? Então aí está uma oportunidade para você. Você pode transformar a vida delas e transformá-las para sempre, para uma eternidade. Então invista na vida dessas crianças e busque a Deus. Nunca deixe de buscar a Deus. E Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres, Deus ainda move. Então prove a Deus, teste Deus. Mas para isso você tem que mergulhar dentro das águas. Você tem que realmente entregar a sua vida para Deus. E não só a nível de salvação, mas entregar a nível de deixar Deus te levar aonde Ele quer. Deixar Ele te transportar aonde é necessário. E você não vai sofrer com isso. Ao contrário, as coisas vão começar a se encaixar e Deus vai te abençoar. E para os exploradores, para as nossas crianças, e quando eu digo criança, vai de 5 até 17 anos. Eu sei que os jovens são mais adultos, mas para uma pessoa da minha idade, a gente chama vocês de crianças ainda. Não se ofendam, porque para vocês eu sou velhinho, né? E eu não sou tão velho assim. Tem gente mais velha que eu. Quero dizer para vocês o seguinte: o mundo oferece muita coisa aí fora, mas Deus também oferece muita coisa dentro que é saudável e que é bom para você. Todas essas coisas de Deus são para você, são para manter a sua vida, são praticamente para te salvar a vida, para não te deixar ter uma morte espiritual. Então as coisas de Deus para você, olha, desde 5 anos até 17 anos, Deus tem muita coisa para vocês. E Ele quer estar junto com você, Ele quer acompanhar você no seu crescimento. Ele quer estar com você na sua casa, na sua escola, e Ele quer sempre te abençoar. Então nunca esqueça de Deus. Tudo que você está aprendendo tem sentido e vai funcionar na sua vida, cedo ou tarde. E claro, como um bom explorador, eu nunca posso de deixar a última mensagem para vocês. Estejam sempre preparados. Eu acho que a mensagem mais simples que eu posso deixar para vocês é: siga Jesus. E você não vai se arrepender.